Meus amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Como é bom poder estar aqui nesta madrugada, nesse nível de adoração. Que vigília maravilhosa. Deus seja louvado para sempre. Gratidão, gratidão, pastor Bruno, pastor Mateus. Deus seja louvado por vossas vidas. Pastor Eduardo, muito obrigado, viu? Estar aqui hoje com o senhor é resultado de oração de 10 anos. Deus abençoe o senhor, sua esposa, toda essa igreja. Encontrei ali meu amigo pastor Josué, Deus te abençoe. Esse Delfim está meio fora da caixa, né? Deus te abençoe. O arcanjo, não é o querubim. Deus seja louvado. O Samuel é meio anormal, né? Esse Samuel Messias é... O Wellington Lima, eu já anotei um monte de coisas ali para me pregar depois. E se depois eu pregar, tu falar que é tua, eu falo que é minha, que foi uma revelação. Quantos querem ouvir a palavra? Vamos ler um texto, São João, capítulo de número 4, o conhecido versículo de número 23. São João, capítulo 4, verso 23. Glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. Está escrito assim no texto. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais, que assim o adorem. E você diz amém. Só fecha a Bíblia, põe a mão no coração. Faça uma oração por você. Peça para Deus continuar falando com você. Tua palavra, Senhor, nada nos importa a não ser a tua voz. Esse lugar é todo teu, os filhos são teus. Faças o que queres, da forma que queres. E nós só vamos te agradecer em nome de Jesus. Diz um amém. Preciso da sua atenção. Esse texto tem falado muito no meu entendimento por esses dias, durante um tempo. E talvez seja um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada, porém, talvez, um texto pouco entendido. Quando o próprio Jesus está nos falando sobre uma procura do Pai. O Pai continua procurando verdadeiros adoradores que consigam, então, produzir uma verdadeira e genuína adoração. Entenda quando é que surge essa fala de Jesus. Ele está passando por Samaria. Quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe que Jesus, como judeu, deveria então evitar Samaria, porque os judeus não se davam com os chamados samaritanos. Eu sei que essa igreja é da Bíblia, mas só para você ter base, depois da divisão dos reinos, Reino Norte e Reino Sul, começa então um desacordo a respeito desse tema chamado adoração. O Reino Norte de Israel, capital Samaria, o Reino Sul Judá, capital Jerusalém. Quando o reino se divide, o Reino Norte começa a dizer assim: Deus é adorado aqui no Reino Norte. Já o Reino Sul contrapõe e diz: não, Deus é adorado aqui, porque aqui temos o templo. O Reino Norte então contrapõe e diz: se o problema é templo, nós vamos construir um templo, e assim fizeram lá no cume do monte Gerezim, um templo de adoração ao Senhor em Samaria. Mas eles nunca conseguiram concordar onde e como Deus deveria ser adorado. Por isso o judeu não se dava com o samaritano não se dava com o judeu. Então Jesus, como judeu, não deveria passar por Samaria, mas como sempre ele vem quebrando protocolos, ele disse que era necessário. Então lá vem ele. Agora no sol de meio-dia ele se achega perto à chamada fonte de Jacó. Ele está com os discípulos, despede os discípulos para comprarem comida na cidade. Na verdade, ele não estava com fome, ele tinha um encontro marcado ali. E ao meio-dia, lá vem ela, carregando um cântaro pesado nos ombros, com a intenção de tirar água do chamado Poço de Jacó. Agora, por que ela vem no meio-dia, a hora indevida, o sol está na sua força maior? Quem conhece um pouco de Bíblia sabe que ela não tem um bom histórico. Ela já tivera 5 maridos, o que ela tem não lhe pertence, está envolvido em algo ilícito. Então agora ela não quer ser vista, não quer ser incomodada, não quer ser indagada, até porque ninguém conhece a veracidade da sua história. Então ela não quer dar satisfação para ninguém, então ela vem na hora indevida
para não ser incomodada por ninguém. Esperando somente encontrar o poço de Jacó, lá vem ela. Só que desta feita, ela não encontra somente o poço. Ela encontra o poço e uma fonte assentada sobre o poço. Entenda que aqui judeu não fala com samaritano, mas, mais uma vez, Jesus quebra o protocolo e começa o diálogo dizendo: ah, mulher, dai-me de beber. Perceba que, de repente, ela mostra quem ela é e o que ela tem, dizendo: como pode tu, sendo um judeu, pede a mim de beber? Tu não sabe que eu sou mulher samaritana? E judeu não se dá com samaritano? Mas Jesus, com toda a paciência, diz que se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Entenda que ela se interessa na água de Jesus, e agora ela muda o comportamento. Ela estava agressiva e ela já pergunta: Senhor, mas tu não tens com que tirar água do poço, porque eu conheço o poço é fundo, eu tenho experiência no poço, eu não vejo uma caçamba nas tuas mãos para tirar água do poço que é fundo. Na verdade, ela pensa que o poço é fundo porque ela nunca tiveram uma experiência com aquele que é profundo. E tomara que alguém aqui seja conduzido ao profundo nessa madrugada. Entenda que ela está agora conversando com Jesus, mas eu não quero aqui tratar sobre a mulher de Samaria. Eu quero que você esteja atento nesta fala da mulher. Ela olha para Jesus e diz: tu não sabes que judeu não fala com samaritano? Nossos pais adoraram aqui nesse monte, e vocês dizem que Deus é adorado lá em Jerusalém. E Jesus agora não responde como judeu, mas ele responde como filho de Deus, dizendo: ah, mulher, creia que chegou a hora, e a hora é agora, que nem em Samaria e nem em Jerusalém, nem no monte e nem no templo, mas a hora é que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A partir daqui eu começo a entender um pouco mais sobre essa adoração, porque a adoração não depende do lugar que alguém adora, mas depende de quem adora no lugar. Entenda que aqui Jesus ele está tentando ensinar a mulher sobre esse quesito adoração. Talvez precisemos entender um pouco mais sobre essa adoração. Entenda que essa adoração genuína, esses adoradores que o Pai procura, na verdade precisamos saber como isso começou. E para me explicar um pouco sobre essa adoração, eu preciso ir lá no início da Bíblia. Eu sei que essa igreja é da Bíblia. Está escrito assim em Gênesis 1, no versículo de número 1. No princípio, criou Deus os céus e a... Verso 2, a terra era sem forma e... Tanto a terra do verso 1 quanto a terra do verso 2, é claro que tratamos da mesma terra. Mas quem conhece um pouquinho do contexto sabe que a terra do verso 1, ela está num estado diferenciado da terra do verso 2. Entenda que a terra do verso 1 está perfeita. Ela está agora no seu estado original. E a terra do verso 2 está no estado de imperfeição. Nesta terra perfeita, Deus ele colocara um ser ali. E esse ser, ele tinha um dom específico para produzir esta genuína adoração. Esta terra perfeita, ela realmente exalava adoração. Ezequiel capítulo de número 28 nos fala sobre ele. Era um querubim, um anjo ungido com um dom específico. Está na Bíblia que ele andava sobre as pedras que queimavam, as pedras que incendiavam no jardim. Ele estava no Éden. Por mais que seja o mesmo Éden, é um ambiente diferenciado. Aquele Éden era incandescente. E ele andava sobre as pedras fulgurantes. Nele estava, não no jardim, nele estavam as pedras preciosas. O carbúnculo, a esmeralda, o jaspe, o ouro, a turquesa. Estava tudo cravado nele. Ele fora criado com um dom específico, senhores. Dobre atenção para você entender. Nele estavam criados os instrumentos. Nele estavam os tambores. Nele estavam os pífaros. Entenda que ele tinha algo que os outros anjos não tinham. Os demais possuíam apenas vozes. Ele possuía a instrumentalidade. Ele fora criado no limite da perfeição. Deus inseriu o limite da beleza naquele ser. Na verdade, ele estava ali, ele tinha uma posição de autoridade. Ele tinha autoridade sobre a terça parte dos anjos, que ouviam a sua voz por conta do som específico que ele conseguia produzir. Entenda que aquele ser, ele não precisava nem tocar o instrumento. Ele nem precisava entoar louvores. Na verdade, nele estava aquilo que fazia combinação de música. Entenda que os anjos possuíam vozes. Ele possuía os instrumentos.
ele recebia as vozes. Quando se misturava com aquilo que estava nele, ele entregava para Deus em forma de canção. Mas ele não precisava nem tocar. Se estava naquele ser inseridos instrumentos, bastava que aquele ser se movimentasse. Aqueles instrumentos então eram acionados, e ele produzia com o som das vozes o que você conhece como canção. Entregava para Deus em forma de adoração. Ele está ali naquele jardim. E agora um sentimento vai permear no seu coração, porque ele pensa: se eu tenho autoridade nesse jardim, se eu tenho espaço aqui, por que não ter outro espaço? Por que não ocupar outro lugar? E agora ele pensa: eu vou subir, vou me assentar acima das estrelas de Deus. Eu agora serei igual, semelhante ao Altíssimo. Entenda que ele monta uma empreitada, ele vai contaminar o coração da terça parte. Ele agora, quando tenta subir, a Bíblia diz que Deus vai resisti-lo e vai bani-lo. Aquele coração cheio de orgulho, de vaidade, agora Deus o resiste e o lança para baixo. A Bíblia é tão completa que Jesus, lá no Novo Testamento, ele explicou o que aconteceu. Ele disse: eu vi, não aquele querubim que subiu, mas eu vi Satanás caindo na velocidade de um relâmpago, na velocidade de um raio. Eu fico pensando, senhores, qual é o tempo da queda? Qual é o tempo que o orgulho precisa para derrubar alguém? Qual é o tempo que a altivez precisa para jogar alguém no chão? Porque ele sobe como anjo, mas ele cai como um demônio. Eu já vou liberar uma primeira palavra aqui para quem recebe. Nunca queira estar onde Deus não te colocou. E nunca queira ser quem Deus ainda não te ungiu para ser. Tem alguém nessa noite? Quando ele cai, ele volta para onde? Para essa terra. Aí você entende o verso 2. E a terra era sem forma e vazia. Esse verbo era no original bíblico dá lugar ao verbo tornou-se. Tornou-se sem forma. Aquilo que era perfeito agora está imperfeito. Entenda que a presença dele está ali no sentido literal do texto, porque havia trevas sobre a face do abismo. Ele agora está ali imperando sobre trevas. Deus não removeu dali. Agora a terra pela primeira vez está escura. Agora a terra não o adora mais. Por que a terra não adora mais? É porque esse querubim que estava ali se movimentando, ele parou de se movimentar. Ele perdeu a confiança, ele perdeu a unção para produzir adoração. Ele não recebe mais vozes, ele não tem mais instrumentos. Então agora a terra parou de adorar, porque a terra adorava com a sua movimentação. Então se a terra não adora mais, agora parece que tudo está um caos. Mas como Deus dessa igreja não perde nada para ninguém, está na Bíblia que Deus começa um processo de restauração. E como é que Deus restaura? Se a terra está escura, o Senhor grita dizendo que haja luz. E a luz aconteceu. Entenda que essa luz aqui não é a luz do sol, porque a luz do sol é criada no quarto dia. Essa luz aparece no primeiro dia. E se alguém quiser dar glória a Deus, a luz do sol não dissipa trevas. A luz que dissipa trevas ainda é a luz da palavra. Entenda que Deus agora, depois que ilumina tudo com a luz da palavra, começa a colocar tudo no seu devido lugar. Pela força do verbo bará ou bara, que significa colocar tudo no lugar, criar do nada, criar daquilo que não existe e sustentar aquilo que se cria. Deus agora vai reajustando tudo aquele caos, tudo aquilo que estava sem forma e vazia. Deus vai colocando tudo no seu devido lugar. É muito bom alguém entender, se você quiser receber, que Deus, quando vai fazer, Ele sempre faz algo novo. O jardim que era um jardim mineral agora é um jardim vegetal, porque Deus sempre faz algo novo. Eu não vou perder a profecia nessa madrugada, Deus sempre faz algo novo. E Deus está fazendo algo novo. Entenda, agora quando Deus está fazendo esse algo novo, o Espírito está se movimentando, dando forma. Agora está na Bíblia que o Espírito de Deus está dando forma, se movimentando. E esse movimento do Espírito que aparece no texto, no original bíblico é uma espécie de abraço. É uma galinha abraçando pintainhos, produzindo calor, gerando vida, tentando agora dar forma àquilo que perdera a forma. Eu profetizo que alguém aqui vai receber um abraço nessa madrugada. Então agora ele está gerando novamente tudo aquilo que fora perdido com o impacto da queda daquele que caíra. Então agora, depois que está tudo pronto, tudo no devido lugar,
Deus agora vai restabelecer aquilo que você conhece como adoração. E disse Deus: então façamos. Não mais com a força do verbo, mas o Senhor diz: então façamos. Entenda que esse façamos aqui complicou a minha vida e a sua vida. Que é por causa do façamos que o diabo te odeia e te persegue até hoje. Lembra que quando o querubim sobe, ele não quer ser maior, ele quer ser igual, quer ser semelhante. E Deus disse não a ele e o lançou para baixo. E quando Deus vai criar um novo adorador, ele olha e diz: façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vai entender, Deus te amou tanto que deu para você o que o diabo pediu. Não deu para o diabo, mas deu para você. E o diabo te odeia porque você tem aquilo que ele queria ter. E você é aquilo que ele gostaria de ser. E se eu fosse você, eu levantava essa tua mão e agradecia a Deus, soltando aquele glória. Pastor, o senhor está dizendo, vamos lá, vamos entrar no contexto. O senhor está dizendo que o Adão é o novo adorador? Sim. Não, pastor, mas qual é o hino que o Adão cantava? Qual é o instrumento que o Adão tocava? Se o Adão não cantava e nem tocava, como é que ele adorava? Aí se alguém estiver entendendo, ele não tocava e ele nem cantava, mas no jardim ele se movimentava. E Deus se movimentava ao lado dele. Todo dia Deus descia para aquela movimentação. Todo dia Deus descia para se movimentar. Tem coisas que quando eu chegar no céu, eu vou querer saber de imediato. O que é que o Adão falava para Deus? A ponto de Deus descer todo dia, todo dia, todo dia. Porque a adoração, senhores, ela respeita níveis. Tem uma adoração que você libera aqui no recreio, que ela sobe. E Deus recebe lá em cima. Agora, tem outro nível de adoração que você libera aqui, e Deus desce aqui, para receber aqui. E tomara que ele desça aqui nessa madrugada. Que movimentação! O que ele falava para Deus, que mexia no coração de Deus, que atraía Deus. Agora, entenda que quem está ali é aquele que um dia caíra, é aquele que sabe como quebrar essa movimentação, sabe como desfazer o ambiente. Ela vem a proposta. Você conhece muito bem o texto, ele agora propõe a Eva cai, o Adão também cai, a movimentação cessa, o casal agora está caído e a adoração agora não acontece mais. Mas entenda, tomara que alguém compreenda, no dia da queda, Deus mesmo assim desceu. Só que pela primeira vez ele desceu procurando. Ele entrou naquele jardim dando um grito: Adão, onde estás? Porque o homem não se movimentava mais. Ele está escondido agora, está paralisado. Não quer mais estar perto de Deus, não consegue mais falar nada que toque o coração de Deus. E Deus, a partir daqui, senhores, ele começa essa procura. Deus parece que procura e não encontra. E continua a procura e parece que não encontra. E continua a procura e parece que não encontra. E continua procurando e parece que não encontra. E os anos vão se passando e ele continua procurando e parece que não encontra. E agora parece que os homens estão interessados nos seus prazeres e Deus continua procurando e parece que ele não encontra. Mas a Bíblia é tão completa, e vai dar glória a Deus aqui antecipado quem entendeu o texto. No Salmo 89, no verso 20, o Senhor está procurando. Ele diz: eu achei. Achou o que, Senhor? Ele diz: achei a Davi, o meu servo, e com o meu óleo eu vou ungí-lo. Agora, quando é que Deus encontra esse Davi? Onde é que está o Davi quando Deus o encontra? O Davi não está na plataforma. Na verdade, o Davi aqui, ele não está afamado. O Davi está lá naquilo que alguém conhece como anonimato, por detrás das malhadas. Só que ele aproveita que ele está ali e ele agora começa a tentar chamar a atenção de Deus. Ele quebra madeiras, estica linhas. Ele faz um instrumento e como não tem nenhum maestro ali para avaliar a sua nota musical, ele começa então a tentar mexer com Deus, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, e pode ungir a minha cabeça com teu óleo, porque hoje o meu cálice vai transbordar. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa por longos dias. E o Senhor diz: eu te achei. Tu sabe mexer comigo, hein, baixinho? Tu fala algumas coisas que entram aqui. Agora, quando Deus encontra Davi, olha o contexto histórico. Quem governa é Saul. Quem governa é quem? Só que o Saul sempre governou desviado. Saul, na verdade, só teve uma experiência com Deus. Eu ensinei uma vez que o Saul só foi num culto. Alguém questionou e eu disse sim, ele foi lá caçar os jumentos, e agora ele se encontrou com aqueles profetas que estavam numa certa movimentação. Ele entrou naquela movimentação. Tu acredita que ele soltou uma profecia? A profecia lhe deu o trono. Ele se apaixonou pelo trono e nunca mais quis saber de Deus. Ele governa 20 anos sem a presença de Deus. Ele não se importa em trazer de volta a presença de Deus que estava fora. Lembra da presença de Deus no Antigo Testamento? Aquela arca da aliança, aquela caixa de madeira acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Existia uma tampa onde 2 querubins se curvavam ali, encostavam suas asas. Aquele espaço produzido pela curvatura é chamado de propiciatório. Quando aquela arca estava lá no Santíssimo, uma fagulha azul surgia ali, a glória Shekinah de Deus. Só que essa arca está longe, a presença foi embora. O Saul governa e nunca se importa em trazer de volta a presença. Ele manda, desmanda. Ele ganha, conquista, perde, e não sente falta da presença de Deus. E eu consigo explicar um comportamento assim, de gente que acorda e dorme sem a presença e não sente falta da presença. Gente que conquista e perde sem a presença e não sente falta da presença. É uma gente que nunca teve uma experiência com a presença de Deus. Eles vão viver normalmente sem a presença. Agora, eu conheço uma gente que já entrou no Santo dos Santos. Esses nunca mais vão voltar ao normal. Foram marcados. Entenda, o Saul agora governa. Ele morre e perde o trono. Porque tudo aquilo que você ama mais do que ama a Deus, a qualquer momento vai sair da tua vida. E agora alguém olha e diz: Davi, chegou a tua hora, Davi. Saul é morto. Vamos fazer a festa da tua posse. Ô Davi, chegou a hora de se assentar no trono. E o Davi diz: não tem festa. Eu não me assento nesse trono. E alguém diz: por que, Davi? Ele diz: porque eu não governo se a presença de Deus não estiver conosco. Escuta, o Davi sabe o que fazer, só não sabe como. Ele ajunta 30 mil guerreiros. Ele vai trazer de volta a presença de Deus que está em Kiriat Jearim. Ele compra um carroção, algo novo. Escuta, ele vai comprar bois para arrastar essa grande estrutura. Ele está tão preocupado em dar certo, que ele contrata gente profissional. 2 motoristas para o carroção, Uzá e Aiô. E parece que agora a arca está em cima do carroção. Uzá e Aiô agora estão vendo quem vai começar a dirigir a grande estrutura. Uzá, a Bíblia o chama de profano. E tu acredita que ele consegue fazer a estrutura funcionar? Parece que está dando tudo certo. Só que Uzá é profano, é irreverente. Na eira de Quidom ou eira de Nacon, tem um tropeço dos bois. Aqui não tem tropeço, é Deus dando uma banda nos bois. A arca ameaça tombar. O irreverente vai tentar segurar a glória. Deus vai fulminá-lo ali. Ele cai morto, a ruptura explode no seu peito. O Davi está tentando levar a presença. Vai ter que levar um defunto na bagagem. Pastor, por que Deus mata Uzá? É porque até hoje Deus não aceita o profano conduzindo o que é santo. Deus não aceita o irreverente tocando naquilo que é sagrado. Eu estou pregando ainda, irmão. Irmão, se a tua vida não está alinhada com o céu, procura qualquer coisa para você fazer.
menos conduzir aquilo que é dele. Uzá está morto. Está na Bíblia que o Davi fica contristado, amargurado. Ele está dizendo: Senhor, o Saul governou 20 anos. O Senhor não fez nada. Eu estou tentando trazer a tua presença. O Senhor matou o dirigente do culto. O que está acontecendo? E Deus está dizendo: ô Davi, fica sabendo, hein? Quando fores fazer para mim, não faça o que você quer fazer. Faça o que eu quero que seja feito. Uzá está morto. A arca está na rua. Está todo mundo com medo. Não toca não, que Deus pode matar mais alguém. Será que a arca fica ali porque Davi não pode levá-la agora para Jerusalém? Parece que a arca vai ficar na rua. De repente, alguém por ali abre a porta da casa e diz assim: se não tiver lugar para colocar essa presença, pode colocar aqui na minha casa. É Obed-edom, o giteu. Um filisteu convertido ao judaísmo. Tem um historiador que diz que ele está passando o pior momento da sua vida. Os filhos estão em caminhos errantes, mas para quem quiser soltar o glória, quando a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom, em 3 meses, Deus abençoou a ele e a toda a sua família. Deixa eu liberar a primeira dessa noite aqui. Levante a mão lá no 3º andar. Se eu fosse você hoje, eu abri o coração. A vigília não acabou. E deixava a presença entrar. E marque 3 meses depois dessa noite, que você vai ver o que Deus vai fazer no seio da tua família. A presença de Deus agora está na casa de Obed-edom. Davi recebe uma notícia lá em Jerusalém e alguém diz: ô rei, sabe aquela presença que matou o profano? Ela está abençoando a vida de quem a respeita. O Davi diz: não quer dizer que Deus parou de matar? É? Sim, rei, parece que Deus não está matando mais. Aí o Davi dá um grito dizendo: como traremos a nós a arca da aliança? E agora Davi vai fazer da forma certa. Ele vai consultar os anciãos. Os mais velhos dizem: Davi, sabe por que Deus matou aquele homem no caminho? Porque para carregar aquela presença, Davi, não é quem você quer, é quem Deus escolhe. Não é quem você contrata, Davi, é quem o céu levanta. Vai ler, Davi, tu vai saber quem é que pode carregar aquela caixa. Aí o Davi vai ler, e ele vai encontrar aquele contexto quando Deus entra naquela reunião, onde as tribos estão distribuindo ali as heranças, cada um pegando sua herança, e Deus entra ali e diz: tem uma tribo aí, essa tribo não tem herança, não dei nada a essa tribo. E alguém diz: Senhor, que tribo é essa que não vai ter nada? E o Senhor diz: é a tribo de Levi. Não dei nada à tribo de Levi. E alguém diz: por que que Levi não tem nada? E o Senhor diz: porque eu sou a herança de Levi. Eu vou cuidar deles. Eu os separo para o serviço sagrado. Aí o Davi diz: são eles. Chamem a tribo de Levi. Lá vem eles. Davi diz: vocês são autorizados a carregar a caixa, vestir de linho fino. E agora Davi vai à casa de Obed-edom para trazer de volta a presença. O Davi é da tribo de Judá, mas ele diz: eu vou junto com vocês. Eu não posso tocar, mas eu posso acompanhar. Agora, quando chegam ali, dobre atenção aqui para você entender. Não é a estrutura que vai levar de volta, não é o mecanismo que vai levar de volta a presença. O Davi diz: essa presença vai ter que ser carregada nos ombros. Alguém tem que sentir o peso, se quiser a glória de volta. Tem alguém aqui, meu Deus? Aí o Davi diz assim: olha, não adianta tentar correr, porque se correr, Deus vai matar a gente. Vai funcionar assim: sentindo o peso, a cada 6 passos, vamos parar e sacrificar ao Senhor. A cada 6 passos, paremos e sacrifiquemos ao Senhor. Para alguém entender, o Davi está acompanhando os levitas sentindo o peso. E Davi diz: vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parem, sacrifiquem. Um passo a mais, morre alguém.
a cada 6 passos, 13 animais mortos. Quando eles sacrificavam, o sangue esguichava. O sangue cobria a veste de linho fino. Eles ficavam ensanguentados. Mais 6 passos, mais 13 animais mortos. Mais 6 passos, mais 13 animais mortos. Eles ficaram ensanguentados no caminho, sentindo peso. Aí eu entendo que para carregar essa presença e não morrer, só se eu tiver coberto com esse sangue. Mais 6 passos, mais 6 passos, mais 6 passos para sacrifica, mais 6 passos para sacrifica, mais 6 passos para sacrifica. Eles estão caminhando e o Davi diz: essa presença não pode voltar em silêncio. Enquanto alguém está sentindo peso, enquanto alguém está sacrificando, vamos fazer um culto para essa presença voltar. Deixa eu ver se eu consigo um músico aqui. Está passando um músico por ali, um levita, e o Davi diz: ei, vem cá, meu filho. Tu é músico, é? Sim, rei, sou músico. Qual é o teu nome? Ele diz: o meu nome, rei, o meu nome é Asaf. Asaf, é? Então vem cá, está na Bíblia. Davi o nomeou chefe do louvor. Só que o Davi está pensando que é ele que está escolhendo. Aqui é o céu que está levantando. Sabe quem é o Asaf? Asaf é um músico levita especialista em tambores. Lembra quando o querubim adorava? Ele adorava o som de tambores. Agora ele caiu e perdeu os tambores. A glória vai voltar e Deus remonta a configuração, levanta um músico especialista em tambores. E o Davi diz: tu vai fazer um som enquanto a presença volta. E o Asaf agora tem que acionar os tambores. Deixa eu fazer essa igreja entender. Baterista, você está aí? Tu vai me dar um som assim, ó, dum, 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 de tambores. Ritima mais, vai. Isso aí. Mais ou menos assim. Alguém sentindo o peso. E o Asaf começa a acionar os instrumentos assim. Mais 6 passos. 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 Sabe por que o diabo não gosta desse barulho na igreja? É porque até hoje ele pensa que esse barulho é dele. Mas quando ele caiu, ele perdeu esse barulho, ele perdeu esse som. É por isso que numa sexta-feira dessa, lá na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, ele levanta cavalos para fazer esse som a noite inteira. Mas essa adoração tem dono! Essa adoração tem dono! Mais 6 passos! 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 Let's go! Eles estão caminhando. De repente, o Davi avista Jerusalém. Ele diz: Asaf, nós estamos chegando. Aumenta aí o nível do louvor. Aí o Asaf começa. Mais 6 passos. Agora escuta. Na entrada de Jerusalém, o Davi não vai entrar em Jerusalém parado. O Davi não vai entrar em Jerusalém assim. O Davi não vai entrar em Jerusalém assim. O Davi vai entrar em Jerusalém assim. Está no texto. Bailando, se movimentando. Sabe o que Deus está fazendo nesse tempo? É que Deus não suporta mais uma igreja parada. Deus não suporta mais uma igreja fria. Deus está levantando uma igreja que ainda se movimenta. Alguém me ajude, alguém me ajude. Alguém me ajude a se movimentar. Alguém eleve o nível da adoração. Mais 6 passos. O Davi tira a roupa de rei, tira a coroa de rei e se entrega à movimentação.
acontecendo aqui é que 20 anos de silêncio se quebraram aqui. Tem 20 anos, Wellington, que Jerusalém não escuta esse som, ó. Eles estão na entrada da cidade e o som está entrando. As janelas começam a se abrir. Alguém diz: que som é esse? Os mais novos saem de casa para ver que som é esse. Quando eles chegam na entrada, ele diz: o que é isso? Tem um rei na rua sem coroa! Tem um rei na rua sem roupa de rei! Não, peraí, o rei não está parado não, o rei está fazendo assim, ó. Não é só o rei não. Quem é aquele músico que está perto do rei? Ele deve estar embriagado. Não, os mais novos dizem assim: mas não sabemos que movimento é esse. Aí os mais velhos vêm com lágrima no rosto, se jogaram no chão dizendo: nós sabemos que som é esse. É a glória de Deus que está voltando. É a glória de Deus que está voltando. Alguém me ajude, alguém me ajude, alguém me ajude. Alguém me ajude, alguém me ajude. Rabababaê, Reachibaê. Janelas estão se abrindo. Esse som chama atenção. De repente, mais uma janela se abre. Pá! E quem é que aparece nessa janela? É Mical, uma das filhas do Saul. A Mical está acostumada com tudo, menos com esse nível. Quando ela olha para o rei, ela diz: tu está fazendo vergonha. O meu pai não fazia assim. O meu pai sentava na cadeira e fazia assim, ó. É que a Mical está apaixonada pelo trono da terra. Ela não entende nada do trono do céu. Tu é a vergonha de Israel, Davi. E o Davi está aqui, ó. Senhor, ela está dizendo que eu estou te envergonhando, que eu estou envergonhando o reino. E Deus diz: Davi, nunca se envergonhe de mim. Continua. Porque ela está estéril até o último dia da vida dela. Porque ela está querendo parar a minha movimentação. Posso te dar um conselho com responsabilidade? Se tu é daqueles que entra na igreja e não adora mais, eu te respeito. Se tu é daqueles que entra na igreja e não derrama mais lágrima, eu te respeito. Se tu é daqueles que entra na igreja e cruza o braço, cruza a perna, cruza a língua, parece uma encruzilhada de macumba, eu também te respeito. Se tu é daqueles que se incomoda com o barulho que o irmão está fazendo na vigília, eu também te respeito. Mas tu está na igreja errada. Essa igreja é uma igreja pentecostal. Essa igreja... Alguém me ajuda a se movimentar. Alguém me ajude a fazer um culto nessa noite. Se tu é daqueles que não quer adorar mais, eu te respeito também. Se tu derrama lágrima na frente do filme, da televisão, também te respeito. Mas que é um conselho, irmão: não se levante contra quem sabe o que é adoração. Vamos! 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 Olha aí, meu Deus, olha aí, ó. Olha aí. Meu Deus, olha aí, tá pegando, tá pegando. Eu quero, olha lá. Alguém veio adorar. Alguém veio adorar. Alguém veio adorar. Rebabashiri cantai. Orecandaramaia surya. Tche babaia. Que é isso, meu filho? Ah, meu Deus!
eles estão dentro de Jerusalém, cansados, ensanguentados, calejados, mas chegaram. E alguém diz: Davi, aonde é que vamos colocar a arca? E o Davi diz assim: dessa vez eu fiz tudo certo. Antes de buscarmos, eu preparei um lugar para ele. Coloque ali, ó, naquela tenda que tu conheces na Bíblia por 2 nomes: tenda de Davi ou tabernáculo de Davi. Tu sabe o que é o tabernáculo de Davi? 4 estacas, uma cortina por cima. Alguém diz: ô Davi, essa arca revestida de ouro na tendinha? Davi: sim, eu aprendi que não é a estrutura, é o lugar que eu preparo. Irmão, quer ver Deus voltar para a tua vida, mas voltar pesado? Prepara um lugar para Ele. Meu Deus, estou sentindo que Ele vai voltar para algumas casas aqui hoje. Estou sentindo um negócio aqui, irmão. Aqui, ó. Colocaram a arca na tenda. Saiu dos ombros. Tudo aqui tem sentido. E o Davi diz assim: levitas, não parem o culto. Asaf, para o culto não, hein? Está na Bíblia, irmão. Davi diz: eu vou dividir os turnos. Não para o culto. Enquanto eu divido os turnos, não para o culto. Só que a arca está na tenda. A fagulha azul está centelhando. Não para o culto, hein? Aí deu de manhã. Não para o culto. Aí deu à tarde. Asaf, não para o culto. Aí deu à noite. Não para o culto. Aí começou aquela gente que faz assim, ó. Ô Davi, que horas termina esse culto? O Davi diz: o culto da tenda? É, o culto da tenda não termina nunca mais. Ele voltou a ser adorado de manhã, de dia, de tarde, de noite e de madrugada. Para o culto. O que é isso, meu Deus? Tá com pressão, hein, meu filho? Tá com pressão, hein? Riamaia. Escuta. Sabe como é que funcionava o culto da tenda? O culto da tenda, a adoração não podia parar. Porque se a entrega aqui para, o nível da fagulha diminui. O propiciatório começa a diminuir a intensidade. Então funcionava assim, ó: Asaf, toca na tenda, vai. Aí ele tem que descansar, né? E como é que a fagulha se sustenta se ele tem que descansar? Tem que vir alguém com um instrumento igual dele, com o dom dele, e começar a tocar junto com ele. Quando esse que chega atinge o nível do que estava, o outro vai descansar. Tem alguém me ouvindo aqui? Sabe quanto tempo durou o culto da tenda? 40 anos, sem parar 1 minuto. É por isso que ninguém entendia quando Deus dizia assim, ó: eu vou restaurar o tabernáculo de Davi que caiu. Alguém dizia: o senhor vai fazer uma tenda? Ele diz: não, a minha presença nos homens vai fazer com que eles me adorem de manhã, de dia, de tarde, de noite e de madrugada. Segura um pouquinho.
Sabe qual é o problema de você vir numa vigília? Ainda mais uma vigília nesse nível. É que se o teu tabernáculo for restaurado aqui nessa madrugada, tu não fica acordado só essa madrugada não. Três horas da manhã tu perde o sono. E uma voz vem e diz: levanta, fica um pouco comigo, fala alguma coisa pra mim. Meu Deus, alguém erga as mãos, eu tô sentindo o céu aqui. Arabaete. Eu tô vendo ele pegar alguém, irmão. Carabachuri. Eu tô vendo uma chama voltar de novo. Eu tô vendo a fagulha acender. 40 anos de adoração aqui, ó. E o Davi diz assim: adorem aí na pequena estrutura, porque enquanto vocês adoram aí, dobre atenção aqui que eu vou correr para o final. Eu vou construir o maior templo da história para o Deus vivo. Aí Deus diz: Davi, cuidado, hein? Vai morrer gente. Por que, Jeová? Porque não é do teu jeito, lembra? Tu não vai construir nada, Davi. O senhor não quer o templo? Quero, mas não do teu jeito, nem pelas tuas mãos. Mas Davi, fica triste não. Eu tenho uma parte para você na construção. Tem, senhor. E qual é a minha parte? A tua parte, Davi, é patrocinar a obra. O que é, senhor? Então quer dizer que eu só vou dar, só vou ofertar, e não vai estar escrito: foi Davi que fez? Só que essa não é a fala de Davi. Ele diz: a minha parte é dar, então o meu ouro e a minha prata eu te dou. Não, eu gosto de Deus que ele pergunta por quê. Por que tu dá, Davi? Ele diz: eu dou porque eu amo a tua casa. Não, calma. Que casa? Não tem casa. A casa não existe. Ele não vê a casa. Mas ele diz: eu não preciso ver para amar. Só de saber que é tua, já estou apaixonado por ela. Davi. Então vai funcionar assim, Davi. Você patrocina e o teu filho Salomão desfruta da construção. Eu vou liberar uma palavra aqui que pode abençoar a vida de alguém. Não, vou deixar você profetizar. Vou pedir pela primeira vez. Olha para o teu vizinho e diga assim: ó, o que você patrocina hoje, os teus filhos vão desfrutar amanhã. Escuta, 40 anos de adoração. Já viu que aqui na tenda tem gente ficando velho? Cumprindo o chamado ciclo levítico de 25 anos. Fica velho, sai, entra a nova geração. Fica velho, sai, entra a nova geração. Vão para casa, jubila, entra a nova geração. Aqui tem gente ficando velho. Na construção também. Inclusive Davi. Fica velho. Vai para o leito. Sente que vai morrer. E o templo não está pronto. Ele diz: chamem o meu filho Salomão. Salomão vem na beira do leito. Ele diz: o pai vai morrer, Salomão, mas eu tenho uma palavra antes da morte. Continue temendo ao Senhor. Seja homem. A palavra homem aqui aponta para o másculo, que é tão importante nos nossos dias. Mas não é só o másculo. Homem aqui é o que começa e o que termina. Salomão recebe a palavra do pai, investe tudo. Davi morre e não vê o templo inaugurado. Só que o templo agora está pronto.
E não é o templo do Salomão, é o templo do Deus vivo. Olhe para cá. Salomão vai inaugurar o templo. Escuta, para você entender o final. A sabedoria do Salomão consistia em ouvir os mais velhos. Salomão vai inaugurar o templo? Sim. Cuidado, Salomão, vai ter que mexer com o sagrado. Quando teu pai foi mexer com o sagrado pela primeira vez, sem sabedoria, morreu gente, Deus matou um homem. É mesmo? Sim. Deus só parou de matar quando teu pai começou a entregar animais para os levitas sacrificarem. 13 a cada 6 passos. E o Salomão então quer dizer que depois que Deus recebeu o sacrifício, não matou mais ninguém? Não. Então, só para ter certeza que Deus não mata ninguém nessa inauguração, eu já estou ofertando 1000 bois. Só para Deus não matar ninguém. Salomão, tu está pensando que o sacrifício vai atrair Deus? Tu está pensando que Deus vai vir por causa dos bois? Já pensou você inaugurar um templo para Deus sem Deus? Tu tem certeza que Deus vai vir? Olha a estrutura, e tu acha que Deus vem por causa da estrutura, Salomão? Quer um conselho? Sim. Tu tem que chamar alguém que saiba mexer com ele. Alguém que toque nele e atraia ele para esse lugar. Mas quem? A nova geração está aí, tocando. Olha a tenda, está funcionando. Será que essa nova geração sabe realmente atrair Deus? Eu respeito a nova geração e amo a nova geração. Irmão, mas tem gente que pensa que inaugurou a adoração. Eles são adoradores. Mas eles têm que entender que quando começaram já tinha gente dentro do coração de Deus. E essa nova geração tem que respeitar a adoração antiga, da geração passada. Salomão, quer um conselho? Quer uma indicação? Tem um homem. Ele não está mais na tenda. Ele passou o tempo dele. É um velho. Quer que eu conte a história desse velho? Quando essa glória voltou, o teu pai o levantou. Na entrada de Jerusalém, o teu pai se entregou e ele fazia assim, Salomão. E esse músico fazia assim, ó. Salomão, é mesmo, é? Mas quem é ele? O nome dele é Asaf. Onde ele está? Está velho, passou o tempo da tenda. Tem tempo que a gente não vê. Ele aposentou. Aí o Salomão pega a caneta de rei e diz, então, desaposentem esse Asaf, porque adorador de verdade não aposenta nunca. O Asaf, para quem é da Bíblia, é aqui que ele está naquele momento do Salmo 73. Não está fazendo o que nasceu para fazer? Senhor, não sirvo para nada, tu é bom para todo mundo. Aí a carta chega lá do rei, o chamando para ser o maestro da inauguração. Meu Deus. Irmão, olha para mim. Dá para ver a inauguração que vai acontecer? Dá para ver os carros chegando? Dá para ver a internet toda conectada ali? O mundo está olhando para aquela inauguração. Se alguém, arcanjo, dedilhar um instrumento ali, está famoso no país inteiro. Se alguém for visto ali, já era. Está todo mundo preparado para tocar. Dá para ver de um carro descendo um velho? Cabelo branco, barba grande. A nova geração diz, quem é esse velho aí? Alguém diz, é um músico. Músico é? Tem nome? Nome tem. É Asaf. Não, nome! Quantos seguidores esse velho tem na internet? Alguém diz, não, esse velho não gerou seguidores. Esse velho gerou filhos. Os filhos de Asaf. Quando tu vê na Bíblia filho de Asaf, eles não são biológicos. A maioria são aqueles que quando a glória voltou,
Eles disseram: eu quero ser igual a ele. Chama esse velho. Dá para ver o velho chegando? Irmão, porque parece que a nova geração realmente não conhece a geração antiga. Eu prego muito lá no Nordeste, pastor Eduardo, pastor Bruno, pastor Mateus. Às vezes quando eu olho para trás assim, tem mais de 50 velhinhos. Irmão, eu confesso, quando eu vejo que eles estão ali, ainda dá frio na barriga. É medo, pastor? Não, não é medo não. É muito respeito. Eu não consigo olhar para trás e chamar ninguém de gelado. Não fico dizendo, dá glória! Eles não têm mais a mesma força. Para subir no púlpito, tem que dois segurar na mão. Não tem eloquência, não tem nem o conhecimento que temos hoje, porque não tiveram acesso. Mas eu sei que eu só prego hoje, porque alguém gastou a vida ontem. A gente tem que aprender a respeitar a geração antiga. Vou terminar. Dá para ver o velho chegando e o Salomão dizendo: vocês também vão adorar, mas quem comanda o culto novamente é ele. Dá para ver ele entrando no templo? Ele organiza a nova geração e ele saúda a igreja antiga. Está na Bíblia, ele diz assim, ó: é só para lembrar que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Será que Deus vem nesse culto, irmão? Quando o velho vai tentar tirar a primeira nota, a nuvem da glória vem para cima do templo. Quem conhece um pouquinho sabe que Deus está na nuvem. Quando o velho vai tentar tirar a segunda nota, Deus pega a nuvem e entra no templo. Está na Bíblia. A casa se encheu da nuvem da fumaça. Todos caíram. Boca no chão. Ninguém via ninguém. Ninguém via um palmo na frente. Ninguém aparece. A glória tomou tudo. Não tem espaço para ninguém ver ninguém. Agora olhe para mim. Eu sei que tem gente da Bíblia. Me diz qual foi a música que o Asaf cantou nesse dia? Ou entoou? Tem música em tantos momentos da Bíblia. Cadê a música da inauguração do templo? Não tinha ninguém para escrever. Ninguém estava interessado em compor naquela hora. E Deus está dizendo: é bom que vocês fiquem caídos. É bom que ninguém faça nada. Porque o que Ele vai produzir não é de vocês. É tudo meu. Então cante, Asaf. Ou se movimente. Ou fale alguma coisa. Porque eu estou com saudade de você. Você saiu da tenda, parou de se movimentar. Eu não vim aqui por causa da estrutura. Eu não vim aqui por causa do templo, nem da banda. Eu vim aqui procurar alguém. Eu vim para dizer que eu não vou te perder. Eu vim para dizer que eu estou atrás de você. Você lembra dos nossos momentos? Você naquele quarto? Tu não tinha nem a comida do outro dia. Mas tu falava cada coisa. Os microfones não te roubavam de mim. E teu ativismo não te tirava da minha presença. Eu te quero de volta. Eu vim por causa de você. Consegue levantar as mãos? Eu não sei se tu crê nessas coisas, mas essa casa está cheia da fumaça. Abra sua boca só por alguns instantes. Meu Deus,
Irmão, eu estou vendo Deus pegar alguém aqui. Pastor, estou carregando um peso. Continua carregando esse peso. Para a glória voltar, alguém tem que aceitar o peso. Quer um conselho? Não adianta correr. Vai no passo que Deus mandou você caminhar. Pastor, mas tem gente voando e você está caminhando. Pastor, minha vida é complicada. Quem disse que não seria, irmão? Quem foi que pregou para você que seria fácil? O diabo te odeia. Se o diabo pudesse, ele acabava com a tua vida ainda hoje. Ele só não pode porque quando ele vem no caminho, tu está coberto com sangue. Eu não sei se você vai receber. Tu está dizendo, pastor, mas tem gente que tem tudo. Eu não tenho herança. Que é a verdade? Não tem mesmo. Quem cuida de você é Deus. E cuida todo dia. E já te provou que cuida todo dia. Quem mandou você entrar no Santo dos Santos? Quem mandou você se envolver com a glória? Rabababachuri calamaya. Tem algo nos teus ombros que o diabo sabe que você carrega. Tu não viu que tem lugares que você chega que o ambiente muda? Pode estar tudo parado. Você pegou para falar, alguma coisa vem. Por que será que tem gente que te liga pedindo oração? É o que você carrega. Por que será que tem lugares que você chega que o diabo manifesta? E tu sabe que você não tem voz afinada. Tu não consegue falar para mas fala para um monte de gente. Quem te ensinou a tocar mesmo, hein? Quem te deu habilidades? Não tem a ver com você. É o que você carrega. Deus veio aqui procurar alguém. Eu podia sustentar a mensagem lá em cima, né? Eu podia entregar o microfone ao pastor Eduardo. Mas eu vim aqui pregar para alguém. Deus está te procurando. Deus te quer de volta. Tu está marcado. Para você não tem volta. Não tente voltar atrás. Para você a ponte caiu. Caminha. Se cobre com sangue. Caminha um pouco. E volta para o sacrifício. Caminha um pouco e volta para o quarto. Caminha um pouco e volta para a oração. Caminha um pouco e volta para o jejum. Caminha um pouco e volta a se fadigar na palavra. Nossa Jerusalém está aí na frente. O peso vai sair dos ombros. E nós vamos adorá-lo. Essa casa está cheia da fumaça. Deixa eu orar com você. Tem alguém do teu lado aí? Se for da família é melhor. Se não for, tenha liberdade, coloque a mão no ombro de alguém. Diga, Deus está te procurando. Deus está. Ora com ele, ora. Pega ela, Senhor. Pega o teu filho. Tem um dom na tua vida. Rianchori cantai, Calauria Súria, Merecorro Roshiri Canturi Biandele, Marababae Soro Roshia. A presença dele está pesando nos ombros de alguém aqui. Deus está tirando as vestes do teu cansaço.